Olá, gravando agora o nosso primeiro podcast, a qualidade fazendo parte de você, de 2025. Oh, quanto tempo! Desde 2018 levando para vocês sempre um conteúdo, uma inspiração, alguma coisa inédita. Há pouco tempo atrás eu comecei a publicar diversos shorts, até mesmo reels, TikTok, referente ao amor pela excelência. Comecei a pegar pedaços de histórias e contando o quanto o amor pela excelência contribui para a alta performance e também para a gestão da qualidade. E aí eu resolvi fazer um podcast específico para vocês sobre esse tema que para mim é determinante, é relevante. Eu sempre procurei encontrar o amor em tudo o que fiz na minha vida para entregar o pão de cada dia. A minha primeira atividade como profissional, eu procurei compreender a importância deste trabalho, que exigia acordar às 4 da manhã, a gente entregava pão na padaria. Então, para entregar esses pães nas casas quentinho, eu tinha que acordar às 4 da manhã. E aí eu tinha que ser uma pessoa que buscava a compreensão disso, porque senão você não acorda. Eu era muito novo, devia ter uns 9 para 10 anos, e eu estava fazendo essa atividade. Então exigia de mim um esforço muito grande para pegar a perua, buscar isso na padaria e depois levar isso até os mercadinhos e até as casas. Então, quando eu compreendi que eu estava ajudando milhões de pessoas a fazer o seu desjejum e começar o seu dia de trabalho, eu fazia com mais prazer, eu fazia com mais alegria. E aí, quando dava mais ou menos umas 7, 8h30 da manhã, já tinha terminado a atividade, eu já poderia fazer outras coisas. Então, veja que bacana. Talvez eu tenha aprendido isso como coroinha, né? Como coroinha de igreja que eu fui, eu acabei aprendendo muitas lições no dia a dia que fazem a gente entender as pessoas que vinham até a gente para reclamar, para pedir alguma coisa. Então a gente tinha que ter, e os padres acabavam doutrinando a gente a emprestar os nossos ouvidos e o nosso coração para essas coisas. Mas eu sempre analisei o todo, a atividade, o que eu precisava entregar, para quem ia receber, o que eu fazia e qual a importância disso para com a sociedade. Se eu não entendesse isso, eu nem começava. Seja como for, esse sempre foi meu legado. Compunha somente aquilo que eu acreditava. Era impressionante que as minhas músicas procuravam retratar exatamente esse tipo de coisa. O poder, você pode brilhar, eram esses tipos de letra, né? Quem planta vento colhe tempestade. Então, eram músicas que realmente faziam com que as pessoas refletissem aquilo que estava vivendo. E aí eu fui levando essa ideia para a vida, para toda a minha vida. Seja como for, esse sempre foi meu legado. Compunha somente aquilo que acreditava e tinha que fazer sentido para mim. Então, essa satisfação de fazer a pessoa se envolver com aquilo que eu estava fazendo me fazia muito feliz. Eu sou do interior de São Paulo, nascido na cidade de Mococa, que em tupi significa mo, pequeno, co, esteio, ca, casa. Então, traduzindo para um bom português, casa de pequeno esteio, ou seja, uma casa de passagem. E lá, por ser uma casa, uma cidade pequena, as pessoas acabavam sendo uma cidade dormitória. Então, o pessoal que vinha da fazenda para morar na cidade, aquela coisa toda, e a gente tinha toda uma sensação de estar fazendo algo provisório. Como diz o cigano, não se fazia morada por muito tempo. Mas a Mococa é uma cidade maravilhosa e tem gente que mora por muitos anos lá. Mas os meus pais vieram das fazendas, né? Que lá tinha muita fazenda de café, cana-de-açúcar, essas coisas todas. Meus pais vieram de lá para a cidade e construíram a vida deles lá, e eu já nasci na cidade. Mas eu fui praticamente criado pela minha avó Onofra na minha infância e adolescência, pelos meus tios,
Então, eu tinha uma família, apesar de eu ser filho único, eu tinha uma família bastante grande. E o que me chamava a atenção neles é que eles eram guerreiros, lutadores, que transformavam o pouco que tinham, ou quase nada, em grandes coisas. Então, isso era inquestionável, a vontade de viver deles, sempre muito grande. E aí eu aprendi muito isso com eles. Aprendi também que eu era muito audacioso, corajoso, aventureiro, inconformado, questionador, sonhador, que queria desbravar o mundo. Não casava muito com a cidade de Mococa. Então eu tinha uma vontade de fazer algo maior que eu não conseguia realizar por ali. E essas virtudes, de alguma forma, me afastaram, de alguma forma, da família. Mas me colocou numa estrada que, se não fosse ela, eu não teria chegado até aqui. Quando fui despachante policial, uma outra profissão que eu aprendi muito cedo, meu coração ficou assim, cheio de frescor, porque eu recebia muita elogio quando eu conseguia entregar os documentos no prazo, por eu cobrar todas as partes envolvidas para atender aquilo que a gente tinha combinado. Então, de alguma forma, essa é, coisa de qualidade já vinha desde essa época. E aí, quando eu entrei na indústria, foi uma decepção. Eu, como torneiro mecânico, realmente, que foi a minha primeira formação como técnico, não batia muito comigo, né? Queimava muito, eu não tinha pessoas para lidar, meu negócio era lidar com máquina. Eu fui como se fosse um controle de inspeção de qualidade, naquela época ainda não se falava assim, mas eu ficava medindo as peças, ver se tinha alguma coisa, e ajudava a preparar as máquinas. Então, preparava as máquinas, mas logo eu descobri que eu aprendi com a minha avó, aquela coisa de infância, da gente não jogar as coisas fora, e eu comecei a aproveitar refúgio, aproveitar coisas para a indústria, e ajudei a indústria que eu trabalhava a ter economia, fazendo vários ajustes para evitar esse desperdício. O meu medo por sangue, um homem desse tamanho hoje, né, mas na época eu era criança, desmaiei ao ver um pouquinho de sangue saindo, e acabei sendo convidado para trabalhar na Santa Casa, mas eu tinha que fazer um curso que era para atendente de enfermagem, eu não era enfermeiro. E eu conheci a Madre Helena, que foi a pessoa que me deu as primeiras lições. E no início me colocou para aprender a trabalhar no centro cirúrgico, no pronto-socorro e no pavilhão da UTI. Junto com a irmã Hilda, que era conhecida como a mulher mais exigente, mas foi a melhor coisa que aconteceu com a minha vida. Com essa exigência dela, eu aprendi o olho de águia, entrar no quarto, ver tudo que tinha que fazer por uma vez só, para você não ficar andando para lá e para cá. Aprendi a administrar melhor o meu tempo, aprendi que a gente, mesmo sem o recurso necessário, a gente tem que dar o nosso melhor, entregar o nosso coração, porque os pacientes não tinham nada a ver com aquela falta de material. Então, foi assim que eu aprendi a tirar leite de pedra e dar sempre o meu melhor. Ouvir o paciente com atenção, com hoje a famosa escutativa, prestar atenção no que ele pontuava e no que o corpo reagia, até para saber se o que ele estava falando batia ou não. Porque naquela época as famílias esqueciam os doentes na Santa Casa, né? Então a gente tinha que ficar com pessoas, às vezes, 3, 4 meses lá e fazendo um trabalho quase que de familiar mesmo, o que hoje é o cuidador famoso. Aqui nasce a junção que faltava, na minha visão, nasceu a junção que faltava: sensibilidade para compor, o amor em servir e ser útil, vontade inquestionável de mudar o mundo, garra, coragem e a busca pela satisfação. Eu me sentia pronto para virar então um compositor, um cantor, um profissional, um gestor e um especialista. Então, quando eu gravei meu primeiro disco, que eu decidi que não ia mais continuar com a carreira, uma das
coisas principais é que eu percebia que era muito mercado, né? Era uma coisa muito exigente, não era a música bonita que vendia a letra bonita, o que vendia era aquilo que a mídia queria, a imprensa e as mídias queriam divulgar. Bom, após a faculdade, o pós e o MBA, que me trouxeram a metodologia, né? Ficou mais fácil você escrever, detalhar, ficou melhor para mim. E aí eu comecei a tentar impor a minha simplicidade. Resgatei aquele lado lá da minha família, porque eu achava assim, se a minha família não entendeu o que eu estou falando, não adianta nada. Eu quero que as pessoas de menor capacidade, menor, atendam, entendam e compreendam o que eu estou falando. E aí eu praticamente comecei a definir aquilo que a gente fala de público, né? Faxineira, atendente, jardineiro, porteiro, recepcionista, escrivão, enfermeiro. Mas eu trafegava junto aos doutores, dentistas, advogados, dentre outros que queriam os meus serviços. Então, como eles eram os patrocinadores do projeto, com certeza eu ficava entre eles e a multidão, e eu sempre que possível tinha mais aptidão de trabalhar com aqueles que mais necessitavam. Ao escrever meus livros, a qualidade fazendo parte de você, e acredite, você pode ter alta performance. Aliás, você já comprou esse livro? Você já leu esse livro? Meus amigos, não perca mais tempo. Esse é o momento certo. Vai lá, vai na Amazon, baixa lá o digital, ou se preferir, vai no Mercado Livre. Faça o pedido que eu terei o maior prazer de mandar para você autografado. E já, por favor, me conta a sua história para poder relatar. Então, quando eu escrevi eles, veio a pandemia e aí eu fui convidado a fazer programas de entrevista na TV, e, em troca de divulgar meu livro. E essas entrevistas, que duraram 3 anos, eu trazia as pessoas com o nome de Acreditar, que é o nome da minha empresa, eu trazia pessoas que eu conhecia, que eu sabia que a qualidade tinha feito a transformação, para falar o que eles faziam de bom. Então, de alguma forma, essa excelência eu já vinha pesquisando cada vez mais, e era impressionante. As pessoas que mais têm destaque são aquelas que amam o que fazem. A pessoa que faz por obrigação, que é pelo dinheiro, eles até recebem dinheiro, mas eles não conseguem se manter por muito tempo, porque eles não constroem, eles só recebem, eles só retiram. Então, a TV me levou para o podcast, ampliou as minhas palestras, e aí eu comecei a participar de network. Que ferramenta maravilhosa, conhecer pessoas. O Nexus me abriu essa porta e eu sou apaixonado por conviver com esses empreendedores que querem seu lugar ao sol e falar um pouquinho daquilo que é importante. Porém, eu sentia ainda uma dificuldade enorme para relacionar com as mídias sociais. Eu queria um tema que fosse meu, a minha cara. Aí eu comecei pela jornada do sucesso, no projeto Você em Evidência. Foi o primeiro embrião. Depois o webinar Café e Gestão, que foi fantástico, ainda continua. Eu estou em falta, vou gravar alguma coisa para esse webinar, porque isso me ajuda. E agora o amor pela excelência. O que eu espero com isso? Criar um conteúdo que contribua com você a buscar por melhoria diariamente, como se fosse uma aplicação financeira, que de pouco em pouco vai fazer a diferença um dia. Para isso, quero oferecer as minhas mentorias, referente aos meus livros, e sobre como descobrir o amor àquilo que se faz, para atingir resultados de alta performance. Ou seja, se você quer ter resultado superior, venha, fale agora com Acreditar Gestores, que a gente vai achar uma solução. A qualidade é um vício,
Quando você começa, não para. Você sempre busca por mais. E alta performance? Lembra do Ayrton Senna? Banana! Ayrton Senna, Pelé, pessoas que a gente conhece pelas alegrias que nos deram. O que eles tinham de bom? Eles faziam aquilo como se fosse a última coisa a fazer. Correr para Ayrton Senna era bom, mas vencer melhor ainda. E ele dava de coração aquilo. O carro parecia uma máquina muito melhor do que era com ele. E o nosso amigo Pelé fazia do futebol um show, uma arte, algo. Hoje quase todos os atletas que fazem gol, quando você vai buscar na biblioteca ou na videoteca, você acha que quem fez o primeiro gol daquele jeito foi o nosso querido Edson Arantes, Pelé. Bom, gente, para começo de ano, um podcast de 16 minutos tá muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente com seus amigos e, por favor, divulgue o nosso trabalho. Se ainda não se inscreveu, se inscreva para receber cada vez mais o nosso material, que é feito com muito amor para você. Até a próxima.